Olá, boa noite. Boa noite. Com base no inquérito dos portos, ministro Barroso do Supremo autoriza a prisão de velhos amigos do presidente Temer. Foram presos José Yunes e o coronel Lima Filho. Eles são acusados de operar propina do presidente da República. Ex-ministro Wagner Rossi do MDB também foi detido. A operação da polícia também levou para a cadeia empresários da Rodrimar e do Grupo Libra, que atuam no setor portuário. No Espírito Santo, Temer não comentou a prisão dos amigos. Em Vitória, disse que os adversários terão que fazer malabarismo para criticar sua gestão na eleição. E Carlos Marum, articulador político do Planalto, diz que há um complô contra Temer. Na Rússia, governo expulsa diplomatas americanos e fecha o consulado em São Petersburgo. A medida seria uma retaliação depois que os diplomatas russos foram obrigados a sair dos Estados Unidos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Prefeitura de São Paulo abriu a consulta pública pelo prazo de 20 dias para o edital da concessão do estádio do Pacaembu. O contrato deve durar 35 anos. Segundo a gestão de João Dória, do PSDB, a previsão é de que a cidade economize 402 milhões de reais em todo esse período. A justificativa da Prefeitura para a concessão é que o complexo dá prejuízo. Em 2017, o Pacaembu teve receita de quase 2 milhões e meio de reais, mas os gastos ultrapassaram 8 milhões. Nos primeiros 3 anos, o consórcio vencedor vai ter que investir 200 milhões de reais em melhorias, que incluem reforma do sistema elétrico e hidráulico, construção de mais 500 metros quadrados de banheiros, pintura da pista de atletismo e colocação de assentos na arquibancada. O concessionário vai ter que manter o acesso gratuito à piscina e espaços esportivos, além de manter o Museu do Futebol. E o estádio não vai deixar de ser local de jogos. Outra restrição importante é que não haverá shows de grande porte, mas a empresa que ficar responsável por administrar o Pacaembu poderá realizar eventos menores, vender alimentos e bebidas e explorar patrocínio. O vencedor da concessão será o que fizer a maior oferta de uma outorga fixa, cujo valor mínimo é de 12 milhões e 400 mil reais à Prefeitura. Haverá uma outra variável com base na receita do concessionário. A Prefeitura pretende publicar o edital oficial da licitação no dia 24 de abril e assinar o contrato no dia 31 de julho. Polícia Federal realiza a Operação Scala e prende amigos pessoais do presidente Temer, ex-ministro e empresários. O advogado José Yunes, ex-assessor especial de Temer, foi preso em São Paulo. O coronel da PM, João Batista Lima Filho, que também é amigo de longa data do presidente, no momento em que os agentes chegaram à casa dele, passou mal e saiu de ambulância para um hospital. Está sob custódia da polícia. Também foi preso o ex-ministro da Agricultura, aliado de Temer, Wagner Rossi, do MDB, e um assessor dele, Milton Ottolán. 2 empresários estão entre os presos da Operação Scala: Antônio Celso Greco, dono da Rodrimar, e Celina Borges Torrealba Carpi, do Grupo Libra, detida no Rio. As empresas que foram alvo de buscas atuam no Porto de Santos e foram beneficiadas pelo Decreto dos Portos, que ampliou o prazo das concessões assinado por Temer em maio do ano passado. O inquérito investiga se o presidente da República recebeu propina para editar o texto. Ele nega. Essa foi a primeira grande operação pedida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, desde que ela assumiu o cargo em setembro. O objetivo foi coletar provas. A Polícia Federal queria a condução coercitiva, quando os envolvidos são levados para depor. Mas como esse instrumento foi suspenso por ordem do ministro Gilmar Mendes, Dodge entendeu que era caso de prisão temporária, que dura 5 dias. A cena dos homens do presidente atrás das grades é vista como um indicativo de que há motivos robustos para uma terceira denúncia contra Temer, que estaria sendo desenhada. Bem no momento em que ele tenta se credenciar para disputar a reeleição. Ao autorizar as prisões, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, apontou possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
O ministro já tinha autorizado em março a quebra do sigilo bancário de Temer e de seus aliados. O prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, do MDB, também foi alvo da Operação Scala. Foi intimado, prestou depoimento na Polícia Federal e depois foi liberado. Edinho foi ministro dos Portos na gestão da petista Dilma Rousseff. O MDBista foi indicado ao cargo por Michel Temer, por serem amigos e do mesmo partido. Durante o período em que esteve no governo, Edinho Araújo assinou a renovação da concessão da empresa Libra. Em nota, a empresa Rodrimar, do Porto de Santos, disse que nunca pagou propina a nenhum agente público. E 2 sócios do Grupo Libra não foram presos por não terem sido encontrados. Rodrigo e Ana Carolina Torrealba doaram R$1 milhão para a chapa Dilma Temer em 2014. Segundo as investigações, os pagamentos teriam sido feitos em 2 vezes. Metade foi depositada no comitê de campanha de Temer. A outra parte foi para o comitê financeiro da campanha nacional. José Yunes é amigo de Temer há mais de 50 anos. O advogado é acusado de ser intermediário de propina para o presidente da República. Segundo Lúcio Funaro, José Yunes era o operador financeiro de Temer. O doleiro afirmou em delação premiada que, para lavar o dinheiro e disfarçar a origem, Yunes investia valores ilícitos em sua incorporadora imobiliária. No ano passado, a revista Veja revelou que a família de Temer comprou do advogado 2 escritórios, uma casa e o andar de um prédio em áreas nobres de São Paulo, que valeriam atualmente, segundo a reportagem, R$18 milhões e 400 mil e foram adquiridos entre os anos 2000 e 2010, quando Temer era deputado federal. Ao assumir o governo em maio de 2016, Temer convidou Yunes para ser seu assessor especial. Ele ficou no cargo até dezembro daquele ano, quando deixou a função logo após ser citado na delação de executivos da Odebrecht. Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, disse que dinheiro vivo foi entregue no escritório de Yunes, na capital paulista, para financiar campanhas de candidatos do MDB. Temer e Yunes são amigos há mais de 5 décadas. Os dois sempre se encontram quando Temer está em São Paulo. O advogado foi deputado estadual 2 vezes pelo MDB e deputado constituinte junto com Temer. No inquérito do decreto dos portos, que levou Yunes para a prisão, o advogado prestou depoimento à Polícia Federal em novembro do ano passado. Na ocasião, foi confrontado sobre a relação dele com o presidente. Ele negou que fosse intermediário de repasses para Temer. O advogado de Yunes, José Luiz de Oliveira Lima, disse que a prisão é ilegal e inaceitável. Segundo o defensor, o advogado, sempre que intimado ou mesmo espontaneamente, compareceu a todos os atos para colaborar. João Batista Lima Filho é coronel da reserva da PM e também é acusado de ser operador do presidente Temer. João Batista Lima Filho tem amizade com Temer desde 1980, quando o presidente foi secretário de Segurança em São Paulo. Ele teve o nome citado na delação dos executivos da JBS Friboi. Segundo Ricardo Saldi, Lima recebeu R$1 milhão de propina e, de acordo com os delatores, foi indicado por Temer para receber o dinheiro. Em outro trecho da delação, Saldi disse que ouviu do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que uma fazenda entre Lucianópolis e Duartina, no interior de São Paulo, em nome da Argeplan, do coronel Lima Filho, é de fato do presidente Temer. A mesma versão também foi relatada por Joesley Batista, dono do grupo frigorífico. O presidente nega. A Polícia Federal tentava intimar Lima Filho para prestar depoimento sobre o decreto dos portos desde o ano passado, quando a investigação começou, mas ele alegava problemas de saúde. Assim como Temer e José Yunes, Lima Filho também teve o sigilo bancário quebrado por decisão do Supremo. No inquérito, a Polícia Federal anexou mensagens telefônicas trocadas entre Lima e uma pessoa não identificada pelos investigadores, chamada Maria Helena. No dia 30 de abril de 2017, o coronel diz: "Amiga, nessas condições ainda tenho esperança de receber as gorjetas que você não me deu." O decreto dos portos foi assinado em maio por Temer. Um relatório de busca e apreensão da Operação Patmos da Polícia Federal diz que o coronel é um homem com acesso direto ao presidente Michel Temer.
Na ocasião, os agentes encontraram documentos rasgados com informações sobre a reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer, no apartamento do coronel. A suspeita é que a reforma tenha sido paga com dinheiro de propina. Temer e o coronel também negam essa acusação. O ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, do MDB, foi preso em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, e já foi transferido aqui para a capital. Wagner Rossi foi ministro da Agricultura nos governos dos petistas Lula e Dilma entre 2010 e 2011. Ele comandou a Codesp entre 1999 e 2000. A estatal é a administradora do Porto de Santos, foco nas investigações. O ex-ministro é pai do atual líder do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi. No começo da tarde, Wagner foi levado para a Polícia Federal em São Paulo. Não tem nenhum caso que tenha relação comigo no que foi me perguntado. Por que o senhor... Em depoimento, Joesley Batista, da JBS Friboi, disse que Rossi foi quem apresentou a ele o presidente Michel Temer em 2010 e relatou que foi procurado pelo ex-ministro após a saída dele da pasta da Agricultura e ouviu reclamações de que Temer o havia abandonado. Segundo Joesley, Rossi recebeu uma espécie de mensalinho de cerca de R$100 mil quando ele deixou a Codesp e os pagamentos foram realizados até ele sair do governo Dilma. Segundo o executivo da JBS, Temer tinha um conhecimento que Rossi recebia os valores. Aos investigadores, ele relatou que, em uma ocasião, o presidente ligou e pediu que ele fosse ao escritório na Praça Pan-Americana, em São Paulo, e que, no local, Temer perguntou sobre o valor que Joesley repassava a Rossi e por que havia parado. Joesley então disse que Temer perguntou se o dono do frigorífico não podia continuar repassando os R$100 mil, porque Rossi estava muito bravo com ele. Na época da divulgação das denúncias, a assessoria do Planalto afirmou que o presidente não solicitou pagamentos a quem quer que seja. Wagner Rossi também nega qualquer irregularidade. Relembre detalhes da investigação que apura se o decreto dos portos, pivô da operação de hoje, que prendeu pessoas próximas ao presidente Michel Temer, beneficiou empresas do setor. Em 10 de maio do ano passado, Michel Temer assinou o decreto para facilitar investimentos privados nos portos. O período para as empresas explorarem áreas portuárias passou de 25 para 35 anos, podendo ser prorrogados até 70 anos. 6 dias antes, no dia 4 de maio, o decreto foi assunto de uma conversa por telefone entre o presidente e o então assessor dele, Rodrigo Rocha Loures. O diálogo foi interceptado pela Polícia Federal, que tinha grampeado as ligações de Loures. O presidente disse que iria assinar o texto na outra semana. Aquela coisa dos 70 anos lá para todo mundo, não, isso equacionou, aí tinha lá uma interpretação dos pré-93 que ainda havia dúvida. Ah, bom, essa daí que eu não sei como ficou, viu? Mas eu dá uma olhada lá com o Gustavo, com o pessoal lá. Depois de falar com Temer, Rocha Loures ligou para um dos executivos da Rodrimar, Ricardo Mesquita, para falar do andamento do decreto. Foi o que falei com o presidente me deu essa notícia, de que ele não assinou nada. E a ideia é fazer um ato na quarta-feira da semana que vem. Rocha Loures foi preso depois de ser flagrado com uma mala de R$500 mil que seria para Temer. Há alguns meses ele está em prisão domiciliar. As interceptações do ex-assessor do presidente ocorreram em meio ao processo de delação premiada de executivos do grupo JBS Friboi, que também implicaram o coronel da PM, João Batista Lima Filho. Além disso, o ex-diretor da JF, Ricardo Saldi, afirmou que as obras do Porto de Santos para escoar a produção da fábrica da Eldorado Celulose, empresa do grupo, foram embargadas pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, um mês depois de começar em 2015. Segundo ele, elas só foram liberadas depois que o então vice-presidente Michel Temer foi procurado para interceder junto à diretoria da estatal. Em junho do ano passado, o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de um inquérito para investigar o presidente Michel Temer e a edição do Decreto dos Portos. Em setembro, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou a investigação. Essa não é a primeira vez que o presidente Temer é investigado por ligações suspeitas com o Porto de Santos. Em 2004, um outro inquérito foi aberto para apurar se Temer comandava um esquema de suborno no Porto.
Mas a investigação perdeu força quando a pessoa que denunciou o caso, Érica Santos, ex-mulher de Marcelo de Azeredo, que dirigiu o Porto de Santos, voltou atrás e mudou os relatos. O inquérito foi arquivado em 2011. No começo desse mês, o ministro Barroso autorizou a Procuradoria-Geral da República a ter acesso ao material coletado nessa investigação. Os procuradores querem saber se há alguma relação entre as suspeitas de 2004 e as atuais. O presidente Temer esteve hoje no Espírito Santo, onde cumpriu a agenda de governo. Ele não comentou a prisão dos amigos, mas disse que ser presidente é muito difícil. Temer esteve no estado para inaugurar um novo terminal do aeroporto de Vitória. No discurso, o MDBista afirmou que a presidência é trabalho dificílimo e sujeito a bombardeios. Sem embargo da presidência ser um trabalho dificílimo, senador Ferraz, uma coisa que você fica sujeito a bombardeios a todo momento, não é? Mas eu tenho esta felicidade de ter chegado aqui e não estou falando de um governo de 4 anos ou 8 anos. Estou falando de um governo que não completou 2 anos. Tem 1 ano e 11 meses. Ele ainda falou das relações do seu governo, citou a queda da inflação, a aprovação das reformas no Congresso, como a trabalhista, do ensino médio e da PEC dos gastos. Nós vamos entrar agora no período eleitoral. Vai precisar muito malabarismo eleitoral de quem quiser criticar o governo. E o ministro Carlos Marum falou em complô contra Temer. A oposição diz que a operação da Polícia Federal coloca o presidente no foco das investigações. Para Marum, as prisões de hoje não enfraquecem o governo porque o presidente não tem nada a ver com isso. Nós entendemos que a decisão do presidente de colocar a possibilidade de que venha a disputar a reeleição, colocar como concreta essa possibilidade, faz com que novamente se dirijam contra nós os canhões da conspiração. O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. Ou seja, é investigação de um assassinato sem cadáver. Já a oposição disse que a Câmara espera uma terceira denúncia contra o presidente. Isso faz com que a Câmara dos Deputados fique em compasso de espera para saber se virá ou não a terceira denúncia depois do fim da investigação. Quanto mais perto da eleição, mais a base aliada do presidente Temer quer distância dele para tentar fazer com que esqueçam as 2 primeiras votações. Polícia Rodoviária Federal afirma que não soube por que os ônibus da caravana do ex-presidente Lula, alvo de 3 tiros na tarde de terça-feira no interior do Paraná, fizeram uma parada na BR-277 em Laranjeiras do Sul. E o governador do estado, Beto Richa, do PSDB, classificou o ataque como uma coisa muito localizada. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o governador Beto Richa declarou que a polícia não tem como controlar todos os crimes no estado. Segundo Tucano, como ninguém presenciou o fato, ele está se baseando em informações recebidas. Richa disse ainda que está fazendo uma investigação rigorosa, uma perícia para tentar identificar de onde vieram os tiros e quem pode ter efetuado os disparos. A polícia está fazendo diligências em um trecho de aproximadamente 70 quilômetros entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, em busca de novas testemunhas e possíveis imagens de câmeras de segurança. Na terça-feira, 2 ônibus da caravana foram atingidos por 3 tiros. Um dos veículos levava convidados e outro transportava jornalistas do Brasil e do exterior. Lula estava em um outro veículo que não foi atingido. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que os policiais que acompanharam o comboio notaram que houve uma parada da comitiva a cerca de 2 quilômetros da entrada da universidade em que Lula faria uma palestra. Mas eles que estavam a 200 metros do local não avaliaram que aquela parada tinha um motivo relevante. De acordo com testemunhas, os veículos pararam para averiguar um pneu furado. Durante essa parada, ainda conforme essas testemunhas, os passageiros perceberam as marcas dos tiros. Ninguém ficou ferido durante os disparos. Durante coletiva hoje de manhã, o presidente do PT no Paraná, doutor Rosinha,
disse que não visualizou os veículos da Polícia Rodoviária Federal. A corporação alega que o veículo estava à paisana. Agora, a Polícia Civil espera o resultado da perícia feita nos ônibus para saber quantos disparos exatamente os veículos tiveram, qual o calibre da arma e de qual distância partiram os tiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o laudo deve ficar pronto na semana que vem. No Rio Grande do Sul, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, disse esperar que o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula seja concluído até o dia 4 de abril. Questionado sobre as ameaças que ele e a família têm recebido, Fachin disse que está tranquilo com as providências que foram tomadas e acrescentou que o assunto está sob controle. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as consequências políticas das prisões dos amigos de Temer. O aprofundamento da investigação sobre portos, que levou para a cadeia os últimos amigos de Michel Temer sem foro privilegiado, que ainda estavam soltos, tem duas consequências políticas imediatas. A candidatura do presidente à reeleição, que parecia uma mera brincadeira, virou piada. Um pacote de 15 medidas econômicas que o governo enviara ao Congresso para compensar a falta da reforma da Previdência vai para o gavetão das pendências legislativas. Há no forno uma massa de indícios com potencial para a produção de uma terceira denúncia criminal contra o presidente da República. Mas Temer se comporta como Alice no comando de um país das maravilhas. Alheio às investigações, Temer disse que seus oponentes terão de fazer malabarismo para atacar o governo na campanha eleitoral. Vão ter que dizer que são contra coisas como o teto de gastos, a reforma do ensino médio, a inflação baixa, disse Temer. Tudo bobagem. Quem quiser atacar Temer só precisa dizer que é contra a corrupção. Boa noite. Boa parte da capital paulista terá chuva fraca ao longo da noite. A temperatura caiu um pouco e deve chegar aos 17 graus durante a madrugada. Mais informações com Luciana Magalhães. Na capital paulista, o feriado prolongado de Páscoa será muito parecido com dias de verão. O sol brilha forte, mas ainda pela manhã as nuvens começam a aumentar no céu. São esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite e que, olha, podem ser fortes. Amanhã, máxima de 29 graus. No sábado, máxima de 30 e no domingo faz até 32 graus. A Prefeitura de São Paulo vai lançar um novo edital para a iluminação pública. A gestão do prefeito João Dória, do PSDB, quer uma nova licitação caso a Justiça ou a Controladoria orientem a anulação do contrato com a FM Rodrigues. A suspensão da PPP, da iluminação, ocorreu após denúncias de esquema de corrupção e pagamento de propina para a FM Rodrigues. A diretora municipal de iluminação, Denise Abreu, foi demitida junto com outros 6 funcionários do Ilume e 2 integrantes da comissão de licitação. Rússia expulsa diplomatas americanos e fecha o consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo. A medida seria uma retaliação depois que os diplomatas russos foram obrigados a sair dos Estados Unidos. Ao todo, 60 funcionários americanos foram considerados persona non grata e têm até o dia 5 de abril para deixar a Rússia. A relação entre os dois países piorou depois que um ex-agente russo foi envenenado no dia 4 de março na Inglaterra. Autoridades londrinas acreditam que Moscou teria planejado o crime. O governo russo nega as acusações. E hoje, a polícia britânica afirmou que Sergei Skripal e a filha provavelmente foram infectados em casa por uma substância tóxica. Malala Yousafzai retorna ao Paquistão pela primeira vez após sofrer ataque do Talibã em 2012. A viagem está prevista para durar 4 dias. A mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, em 2014, chegou a Islamabad sob um forte esquema de segurança e acompanhada dos pais. Eles se encontraram com o primeiro-ministro Shahid Khan Abbasi. Emocionada, Malala afirmou que seu retorno ao Paquistão é um sonho que se tornou realidade. Ela não deve visitar o Vale do Swat por falta de segurança.
Foi lá que, em 9 de outubro de 2012, Malala foi baleada na cabeça por disparos realizados por membros do Talibã. Na época, ela tinha 15 anos e defendia o direito à educação para as meninas. Os talibãs são contrários à educação das mulheres. Malala foi retirada do país com sua família e levada ao Reino Unido, onde mora. Atualmente, ela cursa filosofia política e economia na Universidade de Oxford. O número de desempregados no Brasil atingiu 13 milhões e 100 mil pessoas no trimestre encerrado em fevereiro de 2018. Com isso, segundo o IBGE, o índice de desemprego alcançou 12,6%. A taxa subiu em relação ao trimestre encerrado em janeiro, mas caiu na comparação com o mesmo período do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quem acompanha o Jornal da Gazeta já sabia que a situação do mercado de trabalho continua entre ruim e no máximo medíocre. O problema é que a recuperação da economia não acelera, continua lerda e está abaixo do esperado para este início do ano até agora. O desemprego subiu neste início de 2018 e sempre sobe em anos ruins ou bons. É o desemprego da temporada, das pessoas que foram contratadas apenas temporariamente para o movimento de final de ano e que são demitidas entre janeiro e março de todos os anos. O resultado não é tão negativo também porque o número de pessoas empregadas aumentou e os salários, na média, estão crescendo em relação a fevereiro do ano passado. O problema é a lentidão da melhora e a má qualidade dos empregos novos. O número de empregos com carteira assinada, com CLT, não cresce. Em outros setores da economia, a coisa vai mal também. O total de empréstimos para as empresas continua caindo. Muitas das taxas de juros para o consumidor pararam de cair desde novembro ou dezembro. Algumas até aumentaram. Também soubemos nesta semana que a despesa do governo com investimento em obras é a metade do que era em 2014. Sem obras pesadas, como estradas e esgotos, por exemplo, a construção civil continua na lama. Por fim, a incerteza política está deixando muita empresa na retranca. Está difícil de prever quem vai governar este país. O número de candidatos a presidente é cada vez maior e o risco de que malucos disputem o segundo turno não é nada desprezível. Se o empresário tem medo do futuro, ele não investe. E sem isso, a economia não acelera. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e um ótimo feriado amanhã. Até amanhã, Juliana. Até amanhã. Uma boa noite para você, porque agora é com Rony Von no Todo Seu. Neste domingo, 3 da tarde, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Uninasal contra Sampaio Basquete. Assista agora. Todo Seu.